Fala pessoal, bem-vindos a mais um vídeo. Vamos falar hoje sobre a economia da Índia. Então vamos começar com o mapa do país. Vocês podem ver a Índia ao centro da nossa tela e nós temos também ali ao norte Paquistão, Nepal, Butão, Bangladesh e também temos a China. E ao sul da Índia nós temos o Sri Lanka. Então vamos agora começar vendo a inflação indiana desde 2012, 2013. Vocês podem ver que ela diminuiu na última década, ficou aí por volta, muitos anos, de 2% a 6% e atualmente está em 7,4%. Nessa imagem nós temos o PIB, nós podemos ver ele aumentando ao longo das décadas. Nessa imagem nós temos a taxa de juros indiana desde 2001, ela ficou aí por volta de 4 a 7, 8% e atualmente está em 5,9%. Nesse gráfico nós temos o agregado monetário M2, então podemos ver ele aumentando ao longo do tempo. Nessa imagem nós temos o desemprego na Índia, então por muitos anos ele ficou aí por volta de 8%, depois houve uma alta agressiva em 2020 desse desemprego, chegou aí até a casa de 24% e atualmente está em 6,4%. Nessa imagem nós temos o PIB indiano ano a ano. Então podemos ver a flutuação dele ao longo dos anos e podemos ver também que em 2020 houve uma queda agressiva no PIB indiano. Nesse gráfico nós temos o PIB per capita na Índia, é um PIB per capita abaixo, mas ao longo das décadas ele vem subindo. Nesse gráfico nós temos o balanço do Banco Central indiano, então podemos ver que ao longo das décadas o Banco Central indiano, assim como outros bancos centrais ao redor do mundo, vêm imprimindo dinheiro e aumentando o seu balanço. Nesse gráfico nós temos a população indiana, então em 1951 essa população era de aproximadamente 400 milhões de habitantes e atualmente está em 1,38 bilhão de habitantes. Nesse gráfico nós temos a dívida do governo indiano em relação ao seu PIB. Na década de 80, ali em 1981, era de aproximadamente 48%, chegou em 2002 a 80%, na verdade 84%, depois acabou caindo e atualmente está em 89,2%. O que para um país subdesenvolvido, no qual a taxa de juros não é tão baixa assim, é um endividamento alto. Nessa imagem nós temos a relação entre a dívida das famílias e o PIB indiano. Nós podemos ver que essa dívida vem caindo ao longo das últimas décadas. Então, desde 2008, essa dívida vem caindo, chegou ali em 2016, 2017 a 32% e atualmente está em 36%, o que não é uma dívida tão alta assim, se nós compararmos com a dívida das famílias de outros países. Nesse gráfico nós temos o gasto do governo indiano, então nós podemos ver que ao longo das últimas décadas ele vem subindo. Nessa imagem nós temos o gasto do governo indiano em relação ao seu PIB. Podemos ver que ali na década de 80 esse gasto em relação ao PIB aumentou muito. Depois, ao longo das décadas, ele veio caindo e atualmente está em 15,9%. Nessa imagem nós vemos os juros pagos pelo título do governo indiano com vencimento para daqui a 10 anos. Nós podemos ver que entre o final da década de 90 até 2003, 2004, esse juros pago vem caindo, depois houve uma alta e aí por muitos anos ele ficou por volta de 10% e 5% e atualmente está em 7,4%. Nesse gráfico nós temos o principal índice acionário indiano, então nós podemos ver que esse índice vem subindo nas últimas décadas, ou seja, o mercado acionário indiano vem se valorizando nas últimas décadas. Isso também provavelmente tem relação com um aumento expressivo no PIB indiano, porque uma coisa no longo prazo acaba tendo um grau de correlação com a outra. Se um país tem um crescimento do seu PIB acelerado durante vários anos, as empresas naquele país e as empresas no mercado acionário daquele país também vão tender a se valorizar ao longo desses anos. Nessa imagem nós temos o par dólar americano e
rúpia indiana. Nós podemos ver que o dólar vem se valorizando ao longo das décadas em relação à rúpia indiana. Nessa imagem nós vemos a balança comercial e nós podemos ver que desde 2003 a Índia tem uma balança comercial muito mais negativa do que positiva. Ou seja, o país importa muito mais do que exporta. E o que a Índia exporta? Ela exporta principalmente medicamentos, petróleo refinado, diamantes, arroz, crustáceos, carros, motos, equipamento de transmissão, minério de ferro, joias, alumínio, ferro, açúcar e assim por diante. E o que ela importa? Ela importa principalmente petróleo cru, carvão, gás, petróleo refinado, ouro, diamantes, circuitos integrados, telefones, óleo de palma, aviões, computadores e assim por diante. E ela exporta principalmente para os Estados Unidos, para a China, para os Emirados Árabes, Alemanha, Hong Kong, Bangladesh e para o Reino Unido. E ela importa principalmente da China, dos Estados Unidos, dos Emirados Árabes Unidos, da Arábia Saudita, do Iraque, de Hong Kong e da Coreia do Sul. Bem, pessoal, pelo vídeo de hoje é isso. Espero que vocês tenham entendido um pouco mais a respeito da economia e da macroeconomia indiana. Eu vou ficando por aqui. Um abraço e até a próxima.